Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz, diga para o seu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião, sejam bem-vindos em nome de Cristo. Podemos assentar em nome de Cristo? Você que tem a sua Bíblia Sagrada, por favor, abra no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, capítulo de número 5, versículo de número 7. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 7. Uma palavra para todos nós. 5, versículo 7. A igreja na Galácia, irmãos, tinha recém começado, e os crentes da igreja, irmãos, estavam indo bem, crescendo, desenvolvendo, estavam indo, deixando as doutrinas falsas, deixando as coisas do pecado e seguindo a doutrina de Cristo. Esse aí é o começo da igreja. E aí, irmãos, algo aconteceu na igreja e Paulo escreve uma carta para a igreja. Olha a advertência de Paulo. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes obedecer à verdade? Olha o que Paulo está escrevendo à igreja dos Gálatas. Vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam começando, estavam fazendo a coisa certa. Quem vos impediu de continuar a obedecer? Algo aconteceu que a igreja dos Gálatas, irmãos, pararam. Eles estagnaram, alguns até retrocederam, recuaram, voltaram na fé. Isso acontece nos dias de hoje. Uma pessoa, ela começa com Deus, ela começa firme com Deus, ela quer o Senhor, irmãos, ela quer buscar, ela quer se envolver, mas aí daqui a um tempo ela para, ela dá uma esfriada. Quando eu me converti em 98, no ano que eu aceitei Jesus, logo um tempo depois saiu uma música que, irmãos, virou febre. Não canto mais, a gente nem canta muito ela mais na igreja, mas foi febre. Todo mundo cantava, eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E todo mundo quer Deus, quer Deus, quer Deus, quer buscar. Muita gente começou comigo na época, buscando Deus, muitos pararam no caminho. A vida com Cristo, ela é uma corrida. Só que ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. E na maratona você tem que ter gás. Na maratona você tem que ter um fôlego a mais. Você tem que ter uma energia a mais. Já viram os maratonistas, o pessoal que corre maratona? Todos magrinhos. O pessoal começa a correr maratona, fim do ano, geralmente tem, né? Corrida de São Silvestre. E tantos quilômetros, começa o pessoal. Às vezes você pensa, o primeiro que vai ganhar, ganha nada. O que está lá atrás vem, tem o último fôlego, dá um estirão, chega e ganha. Os quenianos são mestres em maratona. E assim é a vida com Deus, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros, tá, pum, acabou, não. É uma maratona, é uma jornada. E nessa jornada você tem que saber guardar forças, guardar energia. Você tem que saber, meu irmão, que você vai encontrar dificuldades. Eu não me lembro quando, no qual Olimpíadas que foi, tinha um brasileiro que estava correndo, meu irmão, todo mundo contando que ele ia ser ouro. Acho que era Vanderlei Cordeiro, se eu não me engano, né? Estava correndo e todo mundo, vai ser mais uma medalha de ouro. Daqui um pouquinho, pulou um cara, abraçou ele e segurou ele, irmãos. O que aconteceu? Chegou, isso aqui foi segundo ou terceiro? Não levou o ouro. Terceiro, né? Foi lá. E era um religioso, vamos dizer assim. Parou ele, irmãos, e aí o que acontece? Na jornada, na nossa maratona de fé, também tem isso. Acontece obstáculo, dificuldade, problema. E às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema espiritual, às vezes é um problema emocional. Mas eu não posso parar de correr. Eu não posso parar a minha jornada, eu não posso parar, irmãos, de continuar, eu não posso retroceder, pôs a mão no arado, assumiu Cristo, não volte atrás não. Ô Gálatas, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar correndo? Quem é que fez vocês pararem? Quantas pessoas que começaram bem e pararam? Quantas pessoas que começaram, irmãos, e eu vou conseguir, vai dar certo. Quantos que tornaram-se obreiros e voltaram atrás? Pastores
e voltaram atrás. Na maratona da vida, meu irmão, a corrida é só quando chegar a morte. Paulo foi claro quando ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, o quê? E guardei a fé. Em nenhum momento eu perdi ela. E quantos que estão retrocedendo? Parando de correr. Ele tinha uma vida de oração, ele já não tem mais uma vida de oração. Ele fazia um jejum uma vez por mês, já não faz mais. Ele era assíduo, frequente à igreja, já não é mais. Irmão, tem gente que só vem em Santa Ceia, uma vez por mês. Você imagina se Deus fosse dar para ela uma vez por mês só? Meu irmão, vós corris bem, quem vos impediu de correr? Será que você também não está sendo essa pessoa que está parando de correr? Será que você não está perdendo o fôlego? Será que você não está perdendo o gás? Será que você não está cansando? Mas o que pode levar a isso, irmãos? A pessoa para de correr quando, irmãos, quando ela perde o essencial, quando ela perde o espírito. Quero mostrar para você um homem, irmãos, que começou a correr bem, estava correndo bem, mas aconteceu na caminhada dele perder. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primeiro livro de Samuel, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, capítulo 10, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Irmão, deixa eu resumir um pouquinho dessa história aqui. Israel, nesse tempo, irmãos, ela era administrada pelo profeta Samuel. Samuel tinha 3 ofícios. Ele era juiz, profeta e sacerdote. E ele que trazia as leis, ele que recebia as ofertas, ele que cuidava literalmente do povo de Deus. Só que o povo de Deus começou a olhar outras nações, outros povos, e viram que eles tinham um rei. E viram que eles não tinham. E falaram assim: peraí, por que todo mundo tem rei e nós não temos? Queremos um rei. E foram para Samuel: Samuel, nos dá um rei. Mas gente, para quê? Deus é o nosso rei. Não, queremos um rei. Os filisteus têm, os amonitas têm, todas as nações têm, queremos um rei também. E aí Samuel foi falar com Deus: Deus, o povo não me quer mais na liderança. Eles não me querem mais sendo o juiz deles. E agora, Deus? Não, Samuel, o negócio não é com você não, é comigo. Eles rejeitaram a ti, a mim, para que não sejas rei. E eles querem que um homem possa reinar sobre eles. Tá bom, se eles querem que um homem reine sobre eles, tudo bem. Você faz o seguinte: você vai para a sua casa, fica lá em Ramá, e quando você estiver na sua casa, vai chegar um homem procurando umas coisas perdidas. E esse homem que chegar lá, esse será o novo rei de Israel. Aconteceu, irmãos, que um homem chamado Quis, ele era uma pessoa que cuidava tinha uma criação de jumento. E perderam vários dos jumentos. E ele tinha um filho chamado Saul. E ele colocou o seu filho para ir atrás. Meu filho, vai atrás desses jumentos que se perderam. E Saul foi atrás, ele e um rapaz, o seu moço que ajudava ele. E procuraram, não encontraram. E estavam perto de Ramá. Aí eles disseram assim: já sei, nós vamos até a casa do profeta. Mas naquele tempo ele não era profeta, chamava de vidente, que ele poderia prever essas coisas. Mas não é esse vidente michuruca de hoje em dia não. Era o profeta. Vamos até ele vai nos revelar onde está. Quando ele chegou, meu irmão, Deus disse: Samuel, esse é o novo rei, Saul. Saul foi apresentar, ele viu um porte de rei, irmãos, de todos os homens, ele é o de ombro para cima, era o que sobressaía, porte de rei, pinta de rei, postura de rei. E aí ele disse: esse vai ser o meu rei. Você vai pegar um azeite, vai ungir ele e vai apresentar ele para o povo. Aí sim, capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Ô Saul, Deus te ungiu, você recebeu essa missão, essa é uma honra para você ser príncipe, ser rei sobre Israel, sobre essa nação.
E é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai voltar para sua casa, vai descer numa certa altura, vai encontrar alguns homens que estão levando ofertas, e esses homens você vai encontrar mais na frente também um grupo de profetas. E quando você tiver um encontro com esses profetas, algo vai acontecer. E quando você tiver um encontro com eles, olha o que Samuel disse, versículo de número 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. 6, meia dúzia. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em que, irmãos? No que, igreja? Em um outro homem. Irmãos, Deus sempre trabalha na linha, irmãos, da mudança, esperando a mudança do homem. Deus sempre espera. Eu sou uma pessoa que acredito na mudança das pessoas. Acredito que ela possa mudar, que ela possa arrepender, que ela possa escrever uma nova história, porque Deus me deu essa oportunidade. Meu irmão, a casa de Deus, a igreja, é o maior centro de recuperação do mundo. Recupera-se, irmãos, casamento, vidas destruídas, recupera-se alcoólatras, drogados, homossexuais, recupera as pessoas que estão perdidas na sociedade, pessoas que estão querendo morrer, a igreja recupera, Cristo recupera. Eu me lembro de um caso que marcou meu ministério. Eu era pastor no interior, e nessa cidade do interior, uma mãe me ligou desesperada, falando: pastor, meu filho sumiu. Faz dias que ele sumiu, e ele estava com depressão profunda por causa de uma mulher. E ele estava falando em se matar, em tirar a vida. E eu estou preocupada, pastor, me ajuda. Não, eu falei: irmão, vamos orar. Má notícia corre rápido. E aí nós oramos, repreendemos o mal e tal. E ele vai aparecer, irmã, ele vai ligar. E passou um tempo, acho que foi no finalzinho da tarde, ela me ligou falando: pastor, acharam meu filho. Acharam ele lá perto da ponte. Ele tentou suicídio. Ele amarrou a corda no pescoço, foi na ponte e pulou. No que ele pulou, a corda, irmãos, arrebentou, mas antes de arrebentar, ela ficou presa no pescoço dele, quase que ele morreu asfixiado, quase que destroncou o pescoço, foi feia a coisa. E acharam ele quase à morte, pescoço roxo, inchado, quase à morte. Levaram para o hospital, aí viram um documento, acharam, descobriram, a mãe ligaram, ela falou: pastor, meu filho está lá, pastor, ele tentou suicídio, mas não, Deus preveniu, Deus poupou, pastor. Eu fui lá, eu fui fazer uma visita para ele. Fui na UTI, quando eu cheguei lá, irmãos, o pescoço dele estava maior que a cabeça. Coisa séria. E aí eu falei com o médico lá, o médico falou: olha, deu um problema assim na garganta, pode afetar as cordas vocais e tal. Aí eu falei: posso fazer uma oração? Vai lá. Peguei o azeite, ungi ele, repreendi o espírito da morte. Passou um tempo, irmãos, esse rapaz saiu da UTI, ficou em observação, recebeu alta. Foi na igreja. Ainda com o pescoço, com a marca ainda, irmãos, da corda, querendo desistir da vida, Deus foi lá e recuperou, batizou, ficou firme com Jesus, casou, tem família hoje, irmão, passou aquela fase. Irmão, Deus espera a mudança, Deus trabalha na linha da mudança. Ele queria que Saul transformasse, o encontro com os profetas ia fazer com que ele transformasse no que, irmãos? Em outro homem. O encontro com Deus, irmãos, tem que fazer isso na nossa vida. Nós temos que ser mudados em outro homem. O encontro com Deus tem que te mudar, tem que mudar o seu caráter, tem que mudar a sua maneira de pensar, tem que mudar a sua ideologia, tem que mudar o seu pensamento. Uma pessoa que tem um encontro com Deus e não muda, então não foi encontro com Deus. Se não houve mudança, irmãos, não teve encontro com Deus, porque todo encontro com Deus tem mudança. E a mudança, ela tem que ser notada, não você falando: ó, mudei, hein, sou outra pessoa. Ela tem que ser notada. Mudança tem que ser notada. Ô Saul, você vai encontrar os profetas, você vai receber o Espírito e você vai ser mudado em outro homem. E diz o versículo de número meia dúzia, né? E o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito de Deus vai entrar em você, Saul. Você recebeu a unção com óleo, faltava ele receber
A unção do Espírito. E aí o que aconteceu? Ele foi até Ramá, apressou, aconteceu, as coisas, irmãos, passaram. Vamos lá, versículo 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele o que, irmãos? Profetizou no meio deles. O que está acontecendo? Esse homem tem um encontro com os homens, que o Samuel disse, com o profeta, e agora ele está o quê? Sendo mudado. Ele está mudando, meu irmão, para um outro homem. E ele está cheio do Espírito e está fazendo o quê? Profetizando. Meu irmão, o ato de profetizar não era para qualquer um, não. O ato de profetizar, de ser cheio do Espírito, não era para qualquer pessoa, era só para homens escolhidos, era só para quem era sacerdote ou profeta. Hoje não, hoje qualquer um, irmãos, hoje fala em línguas, recebe o Espírito Santo. Quantas pessoas já foi batizadas no Espírito Santo em casa, orando em casa? Quantos já foram batizados aqui na igreja? Eu vi um senhor contando, ele queria muito ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, e aí ele querendo, ansioso e demorando, aí um dia ele fazendo a barba. Oh, Deus, o Senhor é bom, Jesus, o Senhor é maravilhoso, e fazendo a barba daqui um pouquinho, oh, lá baixaram, foi batizado no Espírito Santo, fazendo a barba. Venceu a ansiedade, foi cheio do Espírito. Então, nesse tempo, irmãos, ele está recebendo uma dádiva, ele está recebendo um privilégio. E ele profetizando no meio dos profetas, o que aconteceu? E todos os que dantes o conhecia, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis. Está também Saul entre os profetas? Meu irmão, todos os que conheciam ele antes, estão admirados do quê? Da mudança. Meu irmão, a verdadeira mudança é quando ela é notada, não quando ela é falada. Eu mudei. Não. As pessoas têm que ver essa mudança. As pessoas têm que ver essa mudança em você. No seu trabalho, as pessoas têm que notar que você mudou. No seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, a sua mulher tem que notar, ver que você mudou. Tem que acontecer isso, irmãos. Não é falando, não é dizendo, elas têm que notar. Mas é com naturalidade. Não é a pessoa que, mudei, sou de Jesus. Aí ela, agora, irmãos, tudo dela está amarrado. Sai, capeta, sai, Satanás, sai daqui, demônio. O Senhor te repreenda. Não, isso é fanatismo, isso é loucura. Isso é loucura. A pessoa passa perto de um lugar, está lá alguém lá bebendo, lá, vão tudo para o inferno, vão queimar no fogo do inferno, o pastor que falou. Ainda põe eu contra todo mundo. Meu irmão, mudança não é isso. É a mudança de personalidade, é a mudança no tom de voz, é a mudança em tratar a esposa, é a mudança em tratar o marido, é a mudança em tratar as pessoas, conversar. Meu irmão, todo mundo começou a notar, Saul mudou. Um homem que ele trabalhava com o quê? Com o jumento. Ele deixou os jumentos para se unir aos profetas. Meu irmão, deixa o que é errado. Deixa a ignorância para se unir às coisas de Deus. Mas, infelizmente, tem gente deixando as coisas de Deus para se juntar a jumento. Tem gente retrocedendo. Tem gente voltando atrás. Meu irmão, Saul está correndo bem. Saul está caminhando bem. Saul está cheio de espírito, profetizando. Todos estão admirados. Cara, esse cara mudou, cara. Rapaz, eu não acredito, é o filho de Quis. Ele virou profeta. Caramba, rapaz, esse cara, meu. Todos estão admirados com a sua mudança. E diz o versículo de número 12. Então o homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas, e tendo profetizado, seguiu para... Ele fez o que o profeta disse, você vai profetizar. Aqui nesse momento, Saul tornou-se o que, irmão? Um outro homem. Estava mudado. Profetizando, meu irmão. Falando das coisas de Deus. Entregando profecias. O homem agora está mudado. E aí ele tem um encontro com o tio dele, versículo 14. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço, onde foste? Respondeu ele, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, o que vos disse Samuel?
E respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, o quê? Não lhe declarou. O que é isso? Fidelidade. Meu irmão, ele não conta das coisas de Deus. Ele não vai ouvir o tio fala, conta o que aconteceu. Aconteceu, tio, eu fui a Samuel, ele me contou, ele me disse que as jumentas foram encontradas. Só isso, só. Mas que ele foi ungido a rei, ele não disse. Que ele ia ser apresentado como novo rei, ele não falou nada. Que ele estava profetizando, ele não conta. O que é isso? Fidelidade. Homem que tem encontro com Deus, que muda, ele é fiel. Ele é fiel ao seu Deus, ele é fiel à sua esposa, ela é fiel ao seu marido, ela é fiel ao seu trabalho, ela é fiel à sociedade. Torna-se fiel. Torna-se fiel aos princípios. Não vou falar. Okay. Só isso, Samuel, só. Ele poderia falar, tio, eu vou ser o novo rei. Ah, ser rei nada, você é um guri que mexe com o jumento, vai ser rei que nada? Ele não fala. E aí Samuel apresenta a ele, não dá tempo de ler tudo, mas ele reúne o povo e fala, vocês querem o novo rei? Eis aqui o novo rei. E quando ele mostra, cadê Saul? Escondido atrás das caixas. Vergonha, timidez, humildade. Aqui o novo rei. Ei, menino, vem cá, Saul, vem cá, rapaz. Lá vem Saul todo tímido. Eis o novo rei, o povo, viva o rei. É proclamado rei. E ele começa a reinar, tem boas ações. E no capítulo 11, Saul tem vitórias contra os amonitas. Tem conquista, tem bênção. Ele está correndo bem. Saul está correndo bem. Saul está indo bem. Saul está desenvolvendo bem. Está administrando bem. Mas, irmãos, vai acontecer algo que vai impedir ele de continuar crescendo. Vai acontecer alguma coisa na vida dele, meu irmão, que vai fazer ele parar. Está indo bem, vitória dos amonitas. Você pode ver aqui, ó, capítulo 11. Só lê o título aí do capítulo 11. O que diz aí? Saul o quê? Vence quem? Os amonitas. Saul vence os amonitas. Saul é proclamado rei, meu irmão. Tinha gente lá contra ele. Olha o que diz o 11:12. Disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam reinará sobre nós? Trazei-nos aqui para que os matemos. Porque quando Samuel disse que Saul ia ser rei, teve um grupo que não aceitou. Esse homem que mexe com o jumento não vai saber de nada. Eu não quero esse homem para ser rei. Mas ficou lá. Quando ele foi proclamado rei, os ajudantes de Saul já falaram, cadê aqueles que não gostaram de Saul? Chama esse povo, que nós vamos matar esse povo. Quem não gosta do rei, merece morrer. Olha a atitude de Saul. 13. Porém, Saul disse, hoje ninguém será? Saul deu ouvido à voz de quem? De Deus, sendo justo. O povo pediu, lê comigo 12. Então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os... O pedido do povo era para fazer o que com aquele povo? Matar. Mas, versículo 13, porém Saul disse, hoje ninguém será morto. Ninguém vai morrer. Saul deu ouvido ao povo? Não. E lá na frente, qual é o pecado de Saul? Dá ouvido ao povo. Eu tenho dito ultimamente, a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra. A voz de Deus é a palavra, não é a voz do povo, não. Você fica ouvindo o povo, conversa do povo, o que os povos andam falando, o que as pessoas estão dizendo, você vai pecar. Saul, vamos matar essa gente, vamos matar logo, eles não gostam do Senhor. Não, ninguém vai morrer hoje. E com essa atitude, versículo 13, porque no dia de hoje, o Senhor o quê? Salvou Israel. Disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. A atitude de Saul foi digna de homem de Deus. Ele perdoa os homens e não dá ouvido ao povo. Saul estava correndo bem. Saul estava indo bem. Seu reino, meu irmão, o primeiro, era para ficar marcado como o grande rei Saul. Mas algo aconteceu na sua trajetória. Algo aconteceu na sua jornada que manchou a vida deste homem. Aí, irmãos, no capítulo 13,
estava tendo guerra contra os filisteus. Saul estava esperando Samuel chegar. Samuel disse: vá até Gibeá, fique lá. Quando eu chegar, eu vou oferecer sacrifício, eu vou pedir a bênção de Deus e nós vamos lutar. Não demorou para chegar, 7 dias, Samuel não chegava, e aí ele precipitou, ofereceu o holocausto. Quando ele acabou de oferecer sacrifício, quem chega? Samuel. O que você fez, Saul? É que eu vi que o Senhor demorava e eu fui forçado em oferecer. Você agiu neciamente, você fez loucura. Hoje o Senhor tirou o reino de você. Meu irmão, ele desobedece, ele não sabe esperar, começa a decadência do reino de Saul. Meu irmão, ninguém cai de uma hora para outra. Um casamento não acaba do dia para a noite, é uma consequência, é uma briga, é uma discussão, é uma desavença, é um desentendimento, separação. Moxa, ontem eles estavam juntos, já vem acontecendo de tempos. Uma empresa não fecha do dia para a noite. Há tempo já está rolando ali, meu irmão. Não paga imposto, sonega, faz coisa errada, desvia dinheiro, é caixa 2, é alguém metendo a mão. Uma empresa não fecha do dia para a noite. Um casamento não acaba do dia para a noite. Vai acontecendo, irmão. E aí o que acontece? Saul começa a errar e erra perante Deus, mas Deus dá uma segunda chance para Saul. No capítulo 15, Deus disse: Samuel, vai até Saul, diga para ele ir até Amaleque, destrói totalmente Amaleque. Destrói o povo, porque esse povo se opôs a mim no caminho. Saul reuniu o exército, foi até Amaleque, matou os amalequitas, mas ele poupou Agag, poupou o melhor das ovelhas, porque, irmãos, capítulo 15, versículo de número 15. Respondeu Saul: de Amaleque o quê? Os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos o quê? É o que eu digo, a intenção era boa, não basta boa intenção se tem desobediência. A intenção de oferecer sacrifício é boa, mas Deus não queria sacrifício. Ele joga a culpa, ele dá ouvido a quem, irmão? Ao povo. No começo, ele não escuta o povo, já aqui, ele está dando ouvido a quem? Ao povo. Tem gente que começa a dar ouvido ao povo, irmão. Quando ele começa na fé, quando ele começa com Jesus, alguém vai falar assim: vai ter uma festa, vai ter uma cerveja, vai ter 15 caixas. Está amarrado, rapaz. Eu sou de Jesus, novo convertido, né? Está amarrado. Rapaz, eu sei o que, você virou crente, eu sou crente, e daí? Mas vai passando o tempo, ele vai parando. Vai ter uma festa lá, vai ter 15 caixas. Eu vou, mas eu só vou para olhar. Um abismo chama outro abismo. Irmão, vós corris bem. Ele estava indo bem, ele estava correndo bem. O que aconteceu que fez você parar? Tinha gente que ia bem, estava indo bem no casamento, estava indo bem financeiramente, estava indo bem espiritualmente, mas aconteceu alguma coisa. Saul começou a ouvir o povo, e aí, irmãos, ele foi se justificar. Deus disse: eu não quero o sacrifício, eu quero obediência. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que eu obedecer é o quê? Melhor do que sacrificar, e atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como culto a ídolos no lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas, você não vai ser mais rei, porque você rejeitou a palavra. Meu irmão, começou a decadência de Saul, e na sua decadência, irmãos, ele perde o reino, perde essa unção e perde o principal. O que fez ele ser mudado no outro homem? O que fez Saul ser mudado em outro homem? O Espírito do Senhor. Meu irmão, o homem sem o Espírito, ele volta a ser carnal. O homem sem o Espírito, irmãos, ele volta a ser carnal. Um pastor sem o Espírito, a reunião dele não é mensagem, é palestra motivacional. Sem o Espírito, o culto, meu irmão, vira uma celebração. Sem o Espírito, o louvor vira música.
Sem um espírito, tudo perde a essência. Ele estava mudado em outro homem porque ele tinha um espírito. Mas o que aconteceu? Ele vai perder esse espírito. Capítulo 16, versículo 14. 16, 14. Tendo-se retirado de Saul, quem, irmãos? O espírito do... Preste atenção que esse espírito está com letra maiúscula. Ele perdeu o Espírito Santo. Meu irmão, tem gente perdendo o Espírito Santo. Tem gente trocando o Espírito Santo por namorado. Tem gente trocando o Espírito Santo por uma aventura amorosa. Meu irmão, cuidado com a decadência. Não troque o Espírito de Deus por um outro espírito mundano. Não troque o Espírito de Deus pelo espírito que reinou em Saul, irmão. Não deixe o espírito de Saul entrar na sua vida. Não deixe o espírito que entrou em Saul, que atormentou Saul, atormentar você. Ele perde o espírito sai, e aí o que acontece? E da parte deste, um espírito maligno, o quê? O atormentava. Quem perde o Espírito de Deus, é automático, vai receber um outro espírito que não é o Espírito de Deus. O espírito maligno entra nele. E o que está fazendo sobre nele? A sua Bíblia diz atormentando ou incomodando? Atormentando? Atormentando? Meu irmão, o homem começa a perder a paz, ele fica atormentado, ele fica preocupado, ele começa a achar coisa. Pessoa que vai perdendo o espírito, ele começa a achar que os outros estão com raiva dele, estão perseguindo ele, quer matar ele, que estão rindo dele. Tem gente assim, irmão. O Espírito de Deus está saindo, ninguém gosta de mim. Eu entro na igreja, os outros ficam rindo de mim. Pastor prega lá, olhando para mim, manda recado para mim, fica falando da minha vida. Meu irmão, o Espírito está atormentando. Ela começa a inventar, a criar coisas. Um homem começa a achar que a esposa não ama mais ele. Você não me ama. Como que eu não te amo? Você não me ama mais, você mudou. Me fala no que eu mudei. Não sei, mas você mudou. Começa a briga, começa a discussão. É desavença. Tudo isso está acontecendo porque Saul perdeu o quê? O espírito. E aí ele sendo atormentado, ele sendo incomodado pelo espírito, pelo demônio, irmãos, falaram o seguinte: e agora? Já sei. Vamos procurar uma pessoa que toque uma música para arrancar o espírito dele. E quem é que foi? Vai atrás. Eu conheço um menino, um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é forte, é sisudo em palavras. Diz aqui, vamos lá, versículo de número 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno enviado do Senhor atormenta. Agora, eles atribuíam a Deus, mas não era Deus, irmão. Deus não põe demônio em ninguém. Deus permite porque o homem quer. Deus permite porque o homem procura. É como criança que solta a mão do pai para sair correndo. Se ele cai, a culpa é do pai? Soltou da mão. Você não viu não, pai? Ele soltou a minha mão e saiu correndo e caiu, eu vou fazer o quê? Meu irmão, soltar da mão do pai, o demônio entra mesmo. O demônio está atormentando o rei. 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás o quê? Eles estão buscando alguém que ia tocar uma música para ele ficar mais aliviado, porque naquele tempo não se usava autoridade. Hoje o demônio manifesta, você repreende, sai demônio, sai. Eu já expulsei demônio por telefone. Eu estou falando, estou atendendo a pessoa: pastor, eu estou incomodado, pastor, eu estou sentindo uma coisa ruim. Eu falei: irmã, fica calma, fica em paz, daqui um pouquinho. Eu vou matar, demônio, você é amarrado, sai. Em hospital. Eu fui fazer visita em hospital, a pessoa lá está acamada, lá começa a meio tremer, demônio, sem manifestar, você vai sair sem manifestar. Coisa assim. Hoje é autoridade, naquele tempo não tinha. Naquele tempo eles não usavam essa autoridade, então eles tocavam uma música, né? E eles iam relaxando e ele ia ficando melhor. É a famosa, irmãos, lei que o pessoal fala que a música acalma até os leões, as feras. Não vamos achar alguém que toca bem, e aí quando ele começar a tocar, o rei vai ficar mais aliviado e o espírito vai sair. E aí disseram, 17, disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que sabe tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, é homem de guerra,
sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é? Essas são as famosas 7 virtudes de Davi. Isso é mensagem para outro dia. Davi é um homem conhecido por ter virtudes. Você é conhecido por ter virtudes, ou você é conhecido por ser o de cabeça quente? Você é conhecido por ter virtudes, ou você é conhecido por ser o bipolar? Como você é conhecido? Como você é conhecido? Conheço um filho de Jessé, um menino. Ele sabe tocar bem, sisudo em palavras, gentil presença, Deus é com ele. Aí tem um que fala, eu conheço um crente. Pensa num crente caloteiro. Pensa num crente mentiroso. Pensa num crente preguiçoso. Como você é conhecido? Pelas suas virtudes ou pelos defeitos? Meu irmão, o homem mudado, ele é conhecido pelas suas virtudes. Você tem que ser conhecido pelas virtudes. Conheça uma mulher de Deus, olha, pensa numa mulher mansa. Você conversa com ela, olha, você vai conversando, você quer ficar o dia inteiro com o lado dela. Ela faz bem. Meu irmão, nós temos que ser esse. Tem uns que falam assim, não, eu vou fazer, vou indicar você para... Não, Deus me livre daquela pessoa, não quero falar com ela não. Às vezes acontece isso. Pode acontecer dentro da obra. Procura o pastor tal. Não, pastor, aquele pastor não. Irmão, ninguém é perfeito. Assim como, irmãos, existe maus membros, tem mau pastor. E eu não posso parar a minha caminhada por causa dos outros. Um pastor lá, um obreiro lá, e eu não vou mais. Para com isso, irmão. Vós corrieis bem. Deixa Deus fazer justiça. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Não pare a sua jornada por causa de uma pessoa. Não pare de correr por causa de alguém. Não pare de correr porque alguém, meu irmão, porque ele prometeu algo, uma visita e não fez. Foi na minha loja e comprou e não pagou. Falou que ia voltar e não deu palavra para mim, pastor. Um fio de bigode e tal, essas coisas. Ele errou. Perdoa, deixa Deus agir com ele. Não pare de correr por causa de alguém. Davi, meu irmão, é conhecido pelas suas virtudes. Tem gente conhecida pelos seus defeitos. É aquele lá, é aquele mulherengo, é aquele lá que mexe com menina, só gosta de novinha. É aquele ali, que de vez em quando ele te fala que é crente, mas tem uma boca suja, fala cada palavrão. Você é conhecido pelas virtudes ou pelo defeito? Quem está me entendendo, diga amém. Davi era conhecido pelas virtudes, irmão. Que as pessoas possam conhecer você pelas suas virtudes, pelas suas habilidades, pela sua mansidão, pela sua, irmãos, vida com Deus de oração. Quando um filho for falar de você, olha, minha mãe é mulher de Deus, ora. Ela aprendeu com Jesus, mansa e humilde de coração. Tem gente orgulhosa, arrogante e é crente. Ou vai aquele crente, aquele orgulhoso, parece que tem um rei na barriga. Tem muita gente assim, irmão. Não pare de correr por causa das pessoas. Deus não vai aceitar sua justificativa no céu. Deus não vai aceitar sua justificativa quando você falar que saiu por causa de alguém. Aí Deus já fala assim, você estava lá por causa dela ou por causa de mim? Não se justifique, irmão. Volte para a corrida. Volte para a corrida. Quem está entendendo, diga amém. Não pare de correr. Vós corris bem. Saul estava parando de correr. Está sendo atormentado. Traz um menino. Esse menino tem que vir até mim. 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. E tomou Jessé um jumento, e o carregou de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno, que irmãos? Se retirava dele.
Quando Saul manifestava com o demônio, vinha Davi lá. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E ele vem, e ele ia ficando aliviado. Aí o demônio saía. Irmãos, o homem que era cheio do Espírito, que profetizava, está dependendo da música de Davi. Tem gente que antigamente orava, hoje fica dependendo das orações dos outros. Ela vê na televisão, corrente dos 200, vou lá. Outra igreja, venha pegar a água que foi tirada do túmulo de Jesus, eu vou lá. Vamos entregar a chave que abre as 20 portas do inferno, que traz a bênção, eu vou lá, é bom. Venha receber a oração dos 70, dos 200, hoje cada dia vai aumentando mais, dos 1000 profetas, manda esses 1000 profetas para 1000 igrejas, fica aí tudo num lugar só. Eu vou lá, eu vou, carnê da multiplicação, carnê da casa própria, eu vou lá. Ele tem carnê da multiplicação, carnê da casa própria, carnê do baú, carnê do poupa-ganha. Não, poupa-ganha não tem mais, né? Qual que é? Dourado da Sorte. MT Cap. Oh, Deus abençoe meus carnês. Tem um monte de carnê na casa dele. Para com isso, irmão. Não fique dependente de oração dos outros. Não fique dependente de uma pessoa. O homem que tinha um espírito está dependendo da música de Davi. E agora, meu irmão, para ele ficar bom, o menino tem que tocar. O homem, irmãos, a harpa de Davi que alivia ele, para ele ficar bom, para poder reinar. E o seu povo está vendo isso. Os seus liderados estão vendo, meu Deus. Quem viu Saul mudado, está vendo Saul agora atormentado. Meu Deus, coitado do rei. E quando você vê alguém numa situação difícil, você fica com dó, não é assim? O povo não está mais tendo respeito por Saul. O povo está tendo o quê? Dó de Saul. Irmão, e é ruim quando os outros ficam com dó de você, hein? Só Deus pode ter misericórdia da gente, irmão. O povo, coitado do rei. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de correr? Meu irmão, não deixe esse sentimento, não deixe esse espírito voltar. Qual espírito? Saiu o espírito, está voltando agora um demônio que está atormentando. E sabe o que vai fazer com este homem? Aí no capítulo 17, Davi enfrenta Golias, derrota Golias, e o rei o Saul tinha feito uma promessa, que o homem que matasse Golias ia casar com a sua filha, ia receber uma herança e não ia mais pagar impostos. E Davi derrotou Golias. E aí o que acontece, irmãos? Davi, derrotando Golias, ele foi colocado para ser comandante do exército de Saul. Olha o que diz o capítulo 18, versículo 5. Vamos lá. 18, verso 5. Capítulo 18, versículo 5. Saía Davi, onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, Saul o quê? Saul o quê, irmãos? Muito se indignou. Olha o que está entrando no coração do rei: indignação, inveja, raiva, ódio. Muito se indignou, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi? E a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta? Senão o quê? Ele começou a ter inveja de Davi. Por que ele é melhor? Põe o reino na mão dele também, ué. Tem gente que começa assim, irmão. Começa a ficar com inveja dos outros. Se alguém chama, digamos, um exemplo: vamos lá em casa, vai ter um almoço, vai ter um churrasquinho. Aí depois fulano chegar: foi almoçar domingo lá na casa do Zé.
E o Zé não me convidou. O Zé não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Irmão, deixa esse sentimento entrar em você, não. Esse sentimento, irmãos, essa inveja, esse espírito, irmãos, que entra em um monte de crente. Aí ele fica complexado, se sentindo perseguido, se sentindo... Hoje a minha irmã me mostrou uma frase dizendo assim: tem pessoas que estão com a cabeça tão virada que quando ela vê uma nuvem negra, ela logo pensa que é tempestade, mas é Deus mandando chuva para regar sua horta. Tudo para ela é perseguição. Tudo para ela, não gostam dela. Ninguém quer meu bem, ninguém quer que eu vá para frente, ninguém quer que eu cresça. Para com isso, irmão. Isso é demônio. Isso é demônio. Atendi uma vez uma pessoa, muitos anos atrás. A pessoa chegou em mim um dia, falou assim, meteu o dedo na minha cara e falou assim: eu quero saber por que você não gosta de mim, pastorzinho. Eu falei assim: não estou entendendo, irmã. Por que você sobe lá em cima do palco e fica falando da minha vida? Eu não estou falando da vida da senhora. Quem que fica falando da minha vida para você? É meu marido? É meus filhos? É meus vizinhos? Esse povo mentiroso, fofoqueiro? Irmã, me desculpa, mas ninguém me falou nada da senhora, não. Falou assim: você fica falando lá, você falou esses dias de uma mulher de vestido azul, e eu que estava de azul. Tem alguém de azul aí? O senhor fica pregando lá e olha para mim. O senhor não gosta de mim? O senhor fala: eu vou para outra igreja. Para com isso, irmão. Você fica jogando ponto, fica insinuando. O pessoal da banda lá do louvor fica rindo de mim. Eu entro na igreja, os obreiros ri de mim. Todo mundo ri de mim. Por que está acontecendo com essa igreja? Eu vou falar com o missionário. Eu falei: irmã, o que é isso? Eu estava no interior. Eu falei: eu vou falar com o pastor Zé Maria. Minha irmã, para com isso. Me deixa eu fazer uma oração para a senhora. Não, não quero saber, não quero oração tua, minha irmã. Deixa eu fazer uma oração. Aí, com muito custo, ela aceitou. Aí eu falei: põe a mão no coração. Meu Deus, o demônio está nessa mulher. Demônio. Tem gente aceitando esses espíritos, irmão. Tem gente aceitando esses demônios. Não é nem o demônio que usa ela, é ela que usa o demônio. É culpa dele. É o demônio. É Satanás, pastor. Acho que o demônio fala: eu não tenho nada a ver com isso aí. Não é? Tem que orar assim: sai espírito desse corpo ruim. Meu irmão, tem gente sendo vencido por sentimento. Vai, irmão, trabalha, volta para casa. Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi o quê? Com bons olhos. Saul já começava a olhar desconfiado. Tem gente que tem esse olhar. Esse cara aí quer passar por santo, mas não me engana não. Esse aí deve estar até na tampa de pecado. Você não me engana não. Esse. O nome desse. Eu conheço. Meu sangue até queima quando eu sei quem está no pecado. Esse é o Espírito Santo. Se é a pessoa, o nome dela tem que mudar o nome dela. Não tem muita gente assim. Tem muita pessoa sendo vencida pelos seus sentimentos. Irmão, não deixe o demônio parar você de correr, não. Não pare sua corrida por causa de um sentimento, de uma sensação. Eu não gosto mais. Eu não vou mais. Eu não gosto daquele pessoal. Eu não gosto daquele. Eu não gosto daquela. Enquanto aquela pessoa estiver lá na igreja, eu não volto para a igreja. Olha com isso, irmão. Deixa o demônio te enganar. Jesus disse que a lâmpada do corpo é o quê? São os olhos. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo terá luz. Se porém os nossos olhos forem maus, nosso corpo está o quê? Saul estava em trevas, porque os olhos de Saul para com Davi era mau. Eu falei um pouco dessa mensagem ontem para os obreiros. E eu disse algo assim, irmãos. Tem gente que marca fulano e fica marcado o resto da vida como alguém que um dia pecou. Aquela pessoa lá, está vendo lá aquele lá que pecou em 1997. Deus perdoa, mas crente não esquece.
Não esquece, irmão. Para com isso. Não fique olhando as pessoas e vendo essas coisas não, irmão. Seus olhos têm que ser puros. Olhe o irmão como alguém que vai mudar. Deus espera mudança. Acredite na mudança das pessoas. Acredite também na mudança. Não vai mudar, vai acontecer. Saul está olhando com Davi, indignado, com inveja. 10. Esse aqui que eu queria chegar. No dia seguinte, um espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Aonde? Em casa. Aonde que o demônio estava incomodando, perturbando Saul? Em casa. Meu irmão, tem gente que trabalha o dia inteiro, às vezes, simpático. Olá, bom dia, boa tarde. Oi, lindo, oi, linda. Oi, mas você está bonita. Trabalho o dia inteiro. Alô, em que posso te ajudar? Alô, aqui não sei o quê. Aqui isso. Trabalho com venda, né? Opa, vamos chegar, minha senhora. Seja bem-vindo. Vamos tomar uma água gelada. Vem tomar um cafezinho. Venha, vamos descansar um pouquinho. Vamos entrar no ar-condicionado. Trabalho o dia inteiro sendo simpática. Mas quando chega em casa, não topa ninguém, não vem encher minha paciência, não. Em casa ele transforma. Em casa, meu irmão, ele solta os cachorros. Em casa, o dia inteiro ele é gentil com as pessoas no trabalho. Fulano, vamos chegar. E aí, cara, como que você está? Mas fulano é gente boa. Mas em casa, mulher espraguejada. Praga, essas crianças. Em casa, tem muita gente deixando o espírito perturbar dentro de casa. Na casa ele muda, em casa ele transforma. Em casa ele está lá, meu irmão, ele solta os... Em casa Saul teve uma crise de raiva. Em casa, meu irmão, ele está brigando. Porque não sei o quê, está brigando, não vai ficar mexendo nas minhas coisas, cala a boca. E em casa ele ofende a esposa. Em casa ele fala assim, fica gastando meu dinheiro. Aí a esposa está lá toda machucada, coitada. O rei, que antes estava profetizando, agora está tendo crises de raiva. Essa vida, inferno de vida. Para com isso, você vê, queima na igreja, queima, sei o quê. Cala a boca aí. Rapaz, e aí, cara? Beleza? Estava lembrando de você aqui. Não, tá tudo bem aqui em casa. A esposa está mandando um beijo. Não, tá bem. Falou, amanhã, né? Tchau, beleza, tchau. Inferno! Em casa. Em casa você é rei ou está perturbado? O rei estava perturbado, irmão. Tem muitos maridos aí, irmão, machucando suas esposas. Parou de correr. No começo, casou, tinha discussão, discutia, daqui brigava. Porque não sei o que, daqui um pouquinho, um olhar para o outro assim, amor, você me desculpa. Eu desculpa. Terminava em amor. Foi passando-se os anos, agora briga. Passa 3 dias sem conversar, 4 dias sem conversar. Lá quando precisa de alguma coisa, você viu aquela minha meia? Está lá na gaveta. Daqui um dia, você vai lá no almoço com a mamãe? Não sei. Você me fala logo, porque se não for, já vou te marcar tudo. Começa assim, não se perdoam mais. Meu irmão, tem gente que a casa dele está virando esse lugar de tormenta. Tem gente que dá graças a Deus quando vai trabalhar e sofre por passar final de semana em casa, num clima de guerra. Chega segunda-feira logo, para mim trabalhar. Sabe o que é isso? É demônio, irmão. Volte para a corrida. Não deixe esse espírito atormentar você não, irmão. Não deixe esse demônio atormentar você não, meu irmão.
Não deixe esse demônio fazer isso, virar sua cabeça, a ponto de você querer atacar, ofender as pessoas. O rei, meu irmão, que profetizava, agora está tendo crise de raiva, e diz mais aqui, ó, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, e que lançou em Davi, encravaria a Davi na parede. Porém, se desviou dele o quê? Por 2 vezes. Davi foi atacado por Saul. Saul está tendo crise lá. Ah, esse reino, ninguém não presta, ninguém não faz nada. Corre, Davi vem hoje, o homem está atacado, o homem está na crise. Lá vinha Saul, não há Deus maior. Toca outra música aí, recebe essa mesma música. Aí ia tocando, daqui um pouquinho ele pegou a lança. Ah, eu te mato! E primeira, Davi se esquiva. Na segunda, Davi o quê? Se esquiva. E em nenhum momento Davi revida o ataque de Saul. Homem de Deus não devolve ataque. Homem de Deus não devolve palavrão. Homem de Deus não devolve afronta. Homem de Deus não devolve ameaça. Você vai ver o quê? Se é homem, vem aqui. Homem de Deus não faz isso. Homem de Deus mudado não faz isso. Agora, homem perturbado faz. Homem perturbado faz. Quer ser na porrada. Sou crente, mas não sou bobo, hein? Qualquer coisa quer ser na porrada. Eu sou convertido, mas meu murro não é. Irmão, tem muita gente aí devolvendo afronta. Falou de mim? Vou falar também. Hoje em dia, essa coisa de internet, Facebook, alguém vai lá e fala alguma coisa, aí vai outro lá e toma uma palavra. Ah, então tá. Ah, falou de mim. Toma. Ofensa. Briga de palavra. Sabe o que é isso? 2 perturbados. Irmão, isso está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que não estão tendo domínio, controle. Ameaça a esposa, ameaça marido, ameaça filho. Ataca marido. É o marido que ataca a esposa e a esposa não sabe ficar calada. Ela fala também. É a esposa que não sabe ficar quieta e fala daqui. O marido está, eu estou cansado, eu vou falar também. Começa as afrontas. Quando Saul atacou Davi com a lança, Davi se desviou, meu irmão, por 2 vezes. Diz aqui o versículo de número 11. E arrojou dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele, o quê? Por 2 vezes. Por Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Por que ele está fazendo isso? Porque tem um demônio atormentando, porque Deus tinha se retirado dele. Volte para a corrida, irmão. Vós corrieis bem. O que impediu você de correr? O que impediu você de continuar a sua jornada? O que impediu você de continuar crescendo? Você estava orando, estava buscando, estava lendo a Bíblia, parou. Eu desanimei com umas coisas que eu vi. Pare com isso, irmão. Não justifica, não. Assuma, volte para a corrida. Não deixe alguém ou uma pessoa ou um sentimento te desmotivar. Volte para a corrida. Não, vou voltar, Deus. Volte, Deus vai fazer de você uma bênção. A glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Volta para Cristo, volta para Jesus. Você que está em casa me assistindo, você que estava aqui, volta, amigo. Não deixe esse orgulho bobo te vencer, não deixe esse espírito te perturbar, não. Volte para a corrida. O que vão falar de mim? Preocupe-se com o que Deus está pensando de você, não com o que os outros vão falar de você. Irmão, quantas pessoas que pararam de correr? Saul parou a corrida. E o fim de Saul, irmãos, aí, como eu disse, irmãos, a promessa de aí ele sendo atormentado, e todas as vezes, irmãos, que acontecia, lá vinha Davi tocar a harpa para expulsar o demônio de Saul. E aí dá um pulo aqui para o versículo 17, vamos lá. Disse Saul a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu
E qual é a minha vida e a família que de meu pai Israel para vir ser a genro do rei? Ele não estava querendo dar a filha dele para casar com Davi. E aí Davi disse: meu rei, eu não sou nada para casar com sua filha. Deixa eu continuar sendo soldado. E não, mas eu prometi, eu vou dar minha filha. 19. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Saul deu a filha dele, que era para casar com Davi, para outro homem. Ele não cumpriu a promessa. Saul tornou-se homem o quê? Mentiroso. Irmão, quem fica nervoso, xinga, mente também. Também adultera. Volte para a corrida. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer? O que aconteceu que você parou, irmão? O que aconteceu que você deixou? E sabem o fim de Saul, todos sabem. Luta, guerra. Vamos terminar? Capítulo 31, vamos lá. 31, para terminar. Capítulo 31, versículo 1. Capítulo 31 de Samuel, 1 Samuel, 31, verso 1. Encontrado, diga amém? Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, Abinadab e Malquissua, o quê? Filhos de Saul. Saul perdeu domínio, perdeu reino, perdeu espírito, e perdeu o quê? Até os filhos. Homem que para de correr, vai perdendo o que ele tem de mais valioso. Perde esposa, perde marido, perde a unção. Só vai perdendo. Volte para a corrida, irmão. Chega de perder. Ah, mas eu fiquei por último. Volte à corrida. Derrotado não é quem chega por último. Derrotado é quem desiste. Derrotado é quem desiste. Volte para a corrida. Perdeu seus filhos. E agravou-se a peleja contra Saul. E os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e fez o que, irmãos? E se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Saul desistiu da vida. Terminou a corrida dele. E ele terminou em último. Ou ele não terminou sua jornada. Meu irmão, não deixa o inimigo fazer você parar. Volte para a sua família. Volte para o seu lar. Volta para Cristo hoje. Se você ainda não entrou nessa maratona, volte hoje. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seja sincero. Fala para Ele: Jesus, me ajuda. Eu não estou conseguindo, eu ando nervoso, eu ando irado, eu ando com raiva, eu ando xingando, eu falo palavrão. Fala para Deus hoje. Você não é isso que o demônio está fazendo você. Você é imagem e semelhança de Deus, irmão. Você é escolhido para ser um novo homem. Você é um escolhido para ser uma nova mulher. Volte para a corrida hoje. Onde que nós começamos? Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Não deixe nada e nem ninguém fazer você parar de correr. Volte para a corrida. Volte para a corrida hoje, irmão. Se você voltar para a corrida, Deus ainda te coloca no pódio do vencedor. Volte para a corrida hoje. Fique de pé, vamos orar, irmãos. Você não é, irmãos, isso não. Você não é um nervoso. Você não é uma louca. Ah, sua louca, seu louco. Você não é isso.
Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é isso que o diabo, que o demônio está querendo mostrar para as pessoas que você é, não. Você é de Deus, irmão. Diga comigo, eu sou de Deus. E eu vou permanecer na corrida. Você não é isso não, irmão. Você não é isso. Diga para a pessoa do seu lado, você é de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, do outro lado, você é de Deus. Mas diga olhando nos olhos, com sinceridade. Fala para ela, você não é esse homem, você não é essa pessoa. Você é uma pessoa de Deus. Meu irmão, volte para a corrida hoje. Põe a mão no coração. Fecha os olhos. Pai, foi essa palavra que o Senhor nos deu para hoje. Eu prego, mas quem fala é o Senhor. Deus, tem gente que parou de correr. Tem gente que deixou de correr. Parou porque decepcionou com alguém. Parou porque se chateou. Mas essa pessoa está voltando hoje. Essa pessoa hoje, meu Deus, ela está se arrependendo. E ela está falando contigo. Perdoa ela, Jesus. Oh, meu Deus, perdoa nossas transgressões. Perdoa nossos erros, Pai. Oh, meu irmão, você não é isso não. Você não é esse homem não. Você não é essa pessoa não. Você não é esse louco. Você não é essa louca. Você não é esse endemoniado, esse encapetado. Não, não. Você é de Deus, irmão. Você é a imagem e a semelhança do Senhor. Você é uma pessoa de Deus. Oh, meu irmão, você é alguém que o Senhor morreu e entregou o Filho para morrer no lugar. Você é valioso, você é importante. Não volta atrás não. Não desista da corrida não. Não aceite esse complexo. Não aceite esse demônio fazendo você pensar que você é essa coisa, que você, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, não é assim não, meu irmão. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma vida nova para você, irmã. Deus tem uma vida nova para você, meu irmão. Oh, Deus, essa pessoa que está orando comigo agora, aqui na igreja ou em casa, Deus muda a vida dela. Oh, meu Deus, para que essa pessoa torne-se uma nova pessoa. Oh, Deus, olha para ela agora. Oh, Senhor, muda a história dela. Muda o casamento dessa pessoa, Deus. Meu irmão, isso fala com sinceridade. Não é de boca para fora não, irmão. Volte para a corrida. Volte para essa corrida hoje. Volte a correr nos caminhos do Senhor. Volte a correr nessa caminhada. Oh, Deus, xeremacana, balabashirianda, labalá. Ele é balabassuri me canta, arabaxirianda labalaias. Oh, meu irmão, você é de Deus. Você é alguém especial. Você é alguém, meu irmão, que exala o Espírito Santo de Deus. Você foi criado para profetizar. Dos seus lábios tem que sair profecias, palavras doces, suaves, não palavra de afronta. Você não é para atacar, você é para abençoar. Oh, relabalabaxá. Rebalabassuri me anda, labaxiri me canta. Muda, Deus. Muda essa pessoa, Senhor. Muda, Jesus, para que ela possa se tornar um novo homem, uma nova criatura. Rebalabassuri canta. Oh, aleluias, aleluias, Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Oh, meu irmão, você não é aquela pessoa não. Você não é condenado ao inferno não, meu irmão. Isso, Ele muda hoje a sua vida, a sua casa, seu casamento. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele não desiste de você, irmão. Pra te levantar, e para você voltar para a corrida, para você voltar a correr, para
para você voltar para a corrida hoje. Isso, volta, meu irmão. Volte para a corrida. Fala: Jesus, eu te quero. Eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu quero o Senhor como o único e suficiente Salvador. Volte para a corrida, meu irmão. Volte para a corrida, minha irmã. Volte para os braços da sua esposa. Volte para o convívio do seu lar. Volte para a sua casa, meu irmão. Deus há de te honrar. Oh, meu irmão, Deus há de abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Isso, volte à corrida. Volte para a corrida. Isso, você é precioso. Você é valioso. Você é alguém especial. Oh, rabalabaxere me canta. Isso, não deixa o demônio te acovardar, não. Não deixa o inimigo fazer você pensar isso, não. Você é precioso, meu irmão. Você é precioso, irmão. Ô marido, pai, filho, você é alguém especial. Ô rabacanta labachurianda labalaias. Aleluias, aleluias. Isso, declare. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, oh. Nosso Deus, levanta essa pessoa. Levanta suas mãos aos céus, irmãos. Deus, levanta essa pessoa. Levanta o casamento dela. Meu irmão, Deus está te colocando num lugar onde ninguém pode te derrubar. Se você realmente é sincero com Ele, pode ter certeza que Ele vai usar de misericórdia contigo. Ô meu irmão, hoje é dia de mudança. Hoje o Senhor Deus, Ele falou com você. Ele falou contigo, é para voltar para a corrida. Vença o orgulho. Vença essa vaidade. Volte para a corrida hoje. Volte para Ele hoje. Ele continua de braços abertos, irmão. Ribachuri me anda, labachuri me canta, labaxere berere. Xiriri balabaxiri me canta. O Espírito Santo batiza ela agora. Isso, se você fala em línguas, fale agora. Deixa o Espírito Santo te encher, meu irmão. Deixa o Espírito Santo encher você agora. Isso, enche o Espírito Santo. Enche essa mulher que andava fraca. Enche esse homem que estava fraco. Enche ele agora. Enche, meu Deus, e a unção do Senhor e até o nosso cálice transbordar. Oh, meu Deus, que o cálice dessa pessoa transborde hoje. Shurimi canta labassuri anda lamashere anda labalaias. Oh, ariandere balabassuri mi andere balabashi. Isso, meu irmão, fala em línguas agora. Ore a Ele agora. Ele está te levantando, Ele está te dando forças para a caminhada. A caminhada é longa, a jornada é árdua, mas Ele é contigo. Eu sou contigo, Ele é contigo. Não importa onde você caiu, hoje você se levanta, meu irmão. Não importa onde você parou, hoje você recomeça. É recomeçando, meu irmão. Sempre é tempo de recomeçar. Você é valioso, é importante para Ele. Você é alguém especial, meu irmão. Não deixa o inimigo te enganar, não deixa o inimigo te seduzir. Não deixa o diabo fazer você pensar que é assim mesmo, que não tem jeito. Não tem jeito. Para aquilo que não tem jeito, Deus dá jeito. Oh, aleluia. Pai, que essa pessoa volte hoje para correr. Volte hoje, meu Deus, da onde ela parou, para que o Senhor possa recompensar, restituir e abençoar. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus. Diga comigo: Jesus, eu volto hoje. Eu estou de volta nos teus caminhos, na tua presença, e vou conquistar tudo que eu perdi, porque o Senhor é comigo. E saio daqui hoje uma nova pessoa, uma nova criatura, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele, irmãos, bem forte. Bem forte.